A residência, a gente tem que aproveitar ela de todas as formas, porque a gente está ali sendo supervisionado, né? E não se confiar porque está sendo supervisionado, mas em dar o nosso melhor e o feedback da experiência, porque nossos staffs, que são experientes, né, estão ali para dar os macetes, para nos ajudarem, né? Enfim, e a gente tem que aproveitar esses 3 anos mesmo, porque passa muito rápido. Uma coisa que me ajuda muito é aproveitar algumas brechas do dia para estudar. Por exemplo, o ambulatório da manhã acabou cedinho, ainda tem um tempinho para o ambulatório da tarde. Você pega ali o tablet, tira um tempinho, faz umas aulas, faz umas questões, né, vê umas aulas, isso aí já vai lhe ajudar bastante. E muitas vezes a gente quer ter o tempo certo, né, de estudar o tempo ideal, mas se a gente for esperar esse tempo, muitas vezes ele não vai chegar, né? Na residência, esse é o espaço que a gente vai estar aberto a cometer esses erros, sendo supervisionado, né? Então é onde mais vai estar acontecendo isso, realmente. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Barroso, estou aqui com mais um podcast. Nosso objetivo é justamente trazer esses conteúdos para vocês relacionados à oftalmologia, à vivência dos residentes e como estamos no caminho a trazer o melhor para a educação na oftalmologia. Nosso objetivo é de integrar os residentes, os professores, os alunos, de forma que a gente consiga construir uma comunidade de troca e de crescimento. Então, nesse podcast hoje, a gente vai apresentar 3 residentes, a gente vai saber como é que é a rotina. Hoje eu estou em Fortaleza, e nosso objetivo hoje é saber e conhecer um pouco a rotina desses residentes e poder trazer um pouco mais de identificação para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, o nosso serviço, e de certa forma integrar um pouco e crescer a comunidade de forma que a gente consiga trazer coisas boas para todo o nosso time e para a oftalmologia no Brasil de forma geral. Então, pessoal, quero apresentar para vocês os 3 residentes aqui. Beatriz, seja bem-vinda, Beatriz. Obrigada, Vitor. Eu sou Beatriz, eu sou R3 do Instituto Cearense de Oftalmologia e estou ansiosa para a nossa conversa hoje. Queria apresentar vocês também, Miguel. Tudo bem, pessoal? Sou Miguel, sou R1, quase R2, né? Agora lá na FUNCIP. Quero apresentar vocês a Catarina. Oi, pessoal, eu sou a Catarina, eu sou agora R2, eu já me considero R2, viu? Da Escola Cearense de Oftalmologia. Então, o objetivo da nossa conversa é justamente trazer, como eu já havia falado na introdução, essa identificação com o público da oftalmologia, e a gente vai conversar hoje sobre perguntas do dia a dia, da experiência de como foi a trajetória até esse momento de hoje, né? Em algum tempo atrás a gente já quis estar dessa forma hoje. Então é para isso que a gente está aqui, para conhecer um pouco mais da trajetória, até cada um se conhecer mais, né? Acaba que quando a gente chegou, quase ninguém se conhecia pessoalmente, né? É. Então agora vamos aproveitar a oportunidade. E queria começar com a Beatriz, continuando já esse que a gente já começou essa conversa. Queria que você falasse um pouco como é que foi o seu início na oftalmologia, como é que apareceram essas primeiras identificações para você fazer oftalmo. Bem, no internato eu percebi que eu queria alguma especialidade que envolvesse tanto a parte clínica quanto cirurgia. E aí no internato eu comecei a investigar um pouco mais sobre isso. Foi quando eu rodei na oftalmologia, que foi inclusive meus sogros que me incentivaram a fazer esse rodízio. E aí foi onde eu me identifiquei. E aí a gente tem tanto essa parte clínica, cirúrgica, quanto também a gente pode envolver procedimentos, cirurgias rápidas, exames. Então, acho que a oftalmologia tem muito a agregar por conta disso. Isso realmente é uma coisa que é muito bem procurada a oftalmologia, porque são procedimentos rápidos, né? Objetivos em que você acaba que tem um controle maior do que você está fazendo. E na maioria das vezes quem vai fazer procedimento é o médico, então o paciente já sedado, ou então com o olho parado, idealmente, né? Você meio que controla toda a consulta. E para você, Miguel, como é que foi esse início? Bem, para mim, né? No começo eu nem queria muito oftalmologia, eu era muito para a área da clínica, que na faculdade, no internato, eu tive um contato bem legal com a clínica, mas depois eu fui parando para pensar, fui conhecendo um pouco da oftalmologia, e foi justamente isso que a Bia falou, né? É uma área clínica, é uma área cirúrgica, tem a parte de exames, e vendo assim também a longo prazo, né? É uma área que, claro que todo começo vai ser difícil, o trabalho vai ser um pouco mais puxado, mas eu creio que a longo prazo dá para você ter uma qualidade de vida bem melhor, né? Sem contar que é acesso direto, né? Então também já é meu caminho andado, né? Tem uma vantagem, né? Apesar de que hoje em dia a gente praticamente os oftalmos tem que fazer fellow, né? É um acesso direto para o fellow, né? É. Acaba sendo assim. E Catarina, fala um pouco mais como é que foi para você.
Pronto. No início da faculdade, eu já pensava mais em cirurgia. Tanto que no início da faculdade eu era da Liga de Cirurgia e Anatomia. Mas aí, ao decorrer do curso, entrei em contato com o Dr. Jailton, né? Passei pela cadeira de oftalmo e eu me apaixonei. Eu tenho familiar oftalmo, mas minha mãe, e ela sempre foi minha inspiração como médica, mas ela nunca me influenciou diretamente, ela sempre me deixou muito à vontade. E aí eu fui me encantando pelo oftalmo aos poucos, e acabou que quando eu rodei com o Dr. Jailton, pronto. É isso que eu quero, super me identifiquei. E também tem esses pontos que vocês falaram também, né? É algo mais objetivo, dá qualidade de vida, É, que é muito importante. importante, né? Eu acho que no mais é isso. É interessante que a gente fez a mesma faculdade, né, Catarina? E na nossa faculdade, pelo menos, era no 8º semestre que a gente viu oftalmologia. Uhum, Então, quem quisesse gostar de oftalmo teria que esperar até o 8º semestre, até o 4º ano, exatamente. para gostar de oftalmo. Mas no meu caso foi mais relacionado a também por ter um certo tipo de contato com a oftalmologia por fora e eu resolvi fazer meio que esse teste já mais no início, no meio da faculdade. Então, para algumas pessoas isso é um pouco difícil, né? Às vezes você consegue identificar o oftalmo somente no final, porque é aquela disciplina mais que você não tem tanta abordagem na faculdade, justamente porque são conteúdos que você não vai utilizar exatamente após se formar. Então, às vezes é difícil de você identificar logo no início, a não ser que tenha algum familiar, alguma coisa. E falando nisso agora, é, dessas escolhas de rotinas, e tal, que a gente já pontuou muito aqui, eu acho que uma coisa muito importante de a gente saber é como a gente está preparado para fazer aquelas coisas, né? Então, tipo, uma vez que você decide oftalmologia, você tem que saber, você tem que encarar uma rotina, você tem que se dedicar, você tem que estudar. Eu queria saber, Beatriz, como é que foi para você nesse início de residências. Às vezes o R1, quando a gente inicia, você acaba o internato sabendo fazer, às vezes, né? Acesso central, entubar, mas você não sabe fazer no fundo de olho, né? Então, como é que foi pra você o primeiro contato com a lâmpada de fenda, de aquela dificuldade de ver um fundo de olho? Queria que você contasse essas dificuldades do início do R1. Foi bem desafiador, porque o contato que eu tive foi em um mês no internato, mas a gente não aprende a fazer o exame de fundo de olho, realmente saber conduzir um paciente na oftalmologia, né? Então, eu contei muito com o apoio dos meus R iguais, R mais e os chefes, para eles conseguirem realmente conduzir a gente nisso. E realmente foi uma época muito difícil, porque a gente vê muito breve isso, né, na faculdade. Então, o mundo da oftalmologia é tudo novo, a lâmpada de fenda, o exame físico, a anatomia, semiologia. Então, demanda muito tempo da gente para poder aprender e concretizar mesmo isso. É uma dificuldade que para todos os residentes, né? Às vezes você demora, pelo menos eu também tinha tido a experiência de ter tido alguns estágios durante a faculdade, mas no R1 acho que parecia que eu não tinha nunca nem visto uma lâmpada de fenda, né? Tudo é zerado. Desculpa te interromper, Vitor, mas eu me senti do mesmo jeito. Inclusive, eu achei que meu Deus do céu, será que se eu vou ser capaz? Uhum. Você realmente tem que ter bastante perseverança, porque é um mundo à parte, realmente. Totalmente à parte. É, é exatamente por isso que muitas residências de oftalmologia têm o curso básico antes mesmo do início da residência em si, que é para a gente ter esse Uma primeiro noção. contato. Exato. E o Miguel, como é que foi? No meu caso, o meu contato que eu tive foi também no S8, né? Também sou da UFC. E ainda foi no período da pandemia. Então, as minhas aulas foram todas EAD. Eu tive duas práticas, mas as duas práticas foi basicamente para conhecer equipamento e tudo, porque, enfim, né? Não podia ter tanto contato assim com o paciente. Então, quando eu cheguei lá na residência, foi também um choque, assim, para mim. E foi uma mistura, assim, de empolgação, porque cada período que eu via alguma coisa nova, assim, da oftalmologia, é um encanto novo, né? Que a oftalmologia é muito linda, né? A gente vai estudando, vai se apaixonando cada vez mais. Mas também aquele receio e aquele medo, né? De ser algo que você nunca viu. Você chega lá, você nunca fez uma tonometria, fundo de olho. Eu não conseguia fazer direito no período da faculdade também, então foi realmente, assim, um período de que você tem que insistir naquilo, né? Mas foi um período que quanto mais eu insistia, mais eu ia vendo o quanto era bonito, né? Exato. Tem muitas coisas na residência que você acha que, assim, na verdade nem acha, a gente imagina que vai ser de um jeito, às vezes é de outro. E muitas vezes a dificuldade é o que faz a gente provar a nossa vontade de querer fazer aquilo, né? Então, até mesmo vai iniciar uma curva de aprendizado cirúrgica, a gente percebe que no início você erra muito, às vezes não sabe pegar nas pinças direito. Começa acertando, depois quando tá mais confiante, aí cai de novo a curva, porque você se sente tão confiante que você aí vai começar a complicar
até o momento que você sabe as complicações e começa a evitá-las, justamente por saber que ela pode existir, porque já aconteceu antes. Aí você volta à sua curva normal, mas sempre aprendendo e sabendo que o objetivo maior que você quer é trazer o bem para o paciente e cada dia mais melhorar, né? E já nessa pegada a gente iniciou a residência, né? Todo mundo contou como é que foi iniciar a residência, como é que foi essa transição de sair da faculdade para a residência. E eu queria saber agora, Beatriz, para ti, como é que foi para você estudar? Porque você tinha a rotina da residência, aprendeu ali a lâmpada de fenda, fez as coisas e tal, mas e aí, quando chegava em casa, como é que foi essa organização de estudar? Como é que a gente faz, né? A gente tem rotina para tudo. A gente tem rotina do ambulatório, do centro cirúrgico, mas a gente tem que ter também a rotina dos estudos. E lá na residência, como a gente tem um cronograma anual de aulas, esse era o meu primeiro guia, né? Me basear nesses cronogramas e no restante de tempo eu tentava estudar algum caso que eu via durante o dia. E final de semana, que era o tempo que a gente tem um pouco mais disponível, é onde estudava áreas de mais interesse ou alguma outra coisa. Entendi. Então, era um estudo mais guiado também pela prática no dia a dia e ficava, logicamente, o estudo que você aprende muito, pelo menos comigo, era mais na prática, que você vê aquelas coisas no livro, quando vê na prática você não esquece mais, mas aquele novo conhecimento, às vezes, muitas vezes vinha do livro e você sedimentava na prática, né? A maioria das vezes é assim. É. No meu caso era, né? E como foi para você, Miguel? Bem, R1 quase R2, né? O nosso R1 é bem puxado, né? É muito paciente para atender, é muita burocracia, é muita plantão também, né? Que minha residência tem plantão oftalmológico. Então, o tempo realmente é corrido. Eu buscava, né? Eu busco no finalzinho da noite, quando chego em casa, né? Ter um tempo de estudo, mas nem sempre é possível. Uma coisa que me ajuda muito é aproveitar algumas brechas do dia para estudar. Por exemplo, o ambulatório da manhã acabou cedinho, ainda tem um tempinho para o ambulatório da tarde. Você pega ali o tablet, tira um tempinho, faz umas aulas, faz umas questões, né? Vê umas aulas, isso aí já vai lhe ajudar bastante. Que muitas vezes a gente quer ter o tempo certo, né, de estudar o tempo ideal, mas se a gente for esperar esse tempo, muitas vezes ele não vai chegar, né? Então a gente pegar de pouquinho, muitas vezes é melhor do que a gente não ter um estudo assim tão bom como a gente queria, né? É, exato. Às vezes, na verdade, o tempo nunca vai existir, é você que vai É, criar, né? Então, na residência ou na vida em si, tanto tempo como oportunidade, né? Ah, sim. eu não consigo isso. Cara, tem que ir atrás, não vai aparecer para você, né? Ah, eu não consigo operar, eu não sei. Você só vai aprender que se você for atrás e realmente querer. E tem muitas coisas que a gente acha que, eu vou conseguir, ou então é natural, no primeiro momento você não conseguir. Então, quando você realmente quer uma coisa, você vai até conseguir, porque É. você não está importando com o resultado, você está importando não estar mais atento ao resultado final, mas sim ao processo de conseguir aquilo, né? Então, é clichê, mas é muita verdade. Acredite no processo, né? É, Porque é um clichê, mas assim, você, quando vai executar, você vê que realmente, poxa, faz sentido. Se você esperar muito pelo resultado, você não aguenta o processo, vamos dizer assim. E desse jeito. como é que foi para você, Catarina? Foi parecido mais ou menos com o Miguel. A minha residência também é muito puxada no R1. A gente tem bastante plantão na urgência. Então, realmente, quando o plantão estava mais vago, mais calmo, aproveitava aquela brecha, né, para dar uma estudada entre uma aula e outra. E eu concordo totalmente. Eu acho que na vida de residente, como os horários são bem, assim, não tem aquele horário certinho, então a gente tem que se virar do jeito que tem. Então, no horário que dá, da forma que dá, né? É aproveitar o tempo que tem. Eu vejo isso porque muitas vezes ainda existe uma necessidade de a gente trabalhar na residência, né? Então, acaba que, pelo menos na minha residência, eu tinha um momento de ir para a residência, tinha um momento de estudar, mas eu também tinha que trabalhar. Então, às vezes, tem pessoas que, por mais que tenham um plantão da residência, às vezes tem aqueles plantões remunerados de você trabalhar. Então, acabava que era um tempo extra que você tinha que arranjar para estudar. Então, os momentos, como o Miguel havia falado, os momentos que eu tinha livre, eu me organizava para estudar sempre da melhor forma possível que eu tentasse arranjar, para justamente não perder aquela oportunidade, né? E vendo mais esse lado de estudar, eu queria saber, a Beatriz, como é que foi a prova, como é que ela encarou a prova, se ela ficou ansiosa, se ela estava estudando, como é que foi para você a própria experiência da prova. Foi a segunda vez, não foi? Que Foi, fez? foi, Então, já fazendo uma vez já ajuda, talvez na terceira vai ser mais tranquilo ainda. com Como é que certeza. foi essa experiência dos momentos da prova, o pré-teste, o dia da prova?
Tá. Ainda assim, mesmo sendo a segunda vez, eu fiquei muito nervosa, porque envolve toda a parte emocional, tudo isso que a gente estudou durante o ano, mas também tem a parte tecnológica, né? Como a prova é feita online, na sua casa, a gente tem que estar preparado para qualquer adversidade que possa acontecer, seja internet, queda de energia e afins. Quanto ao pré-teste, eu acho que é muito importante, é essencial realmente para a prova, para a gente já preparar o ambiente, conhecer a plataforma, tudo que eles disponibilizam, né, calculadora e tudo. E a gente entender também o sistema, né? E necessário mesmo. E o dia da prova, ainda fiquei nervosa, né, por conta dessas questões que poderiam acontecer, mas ocorreu tudo bem. E o que mais você perguntou? Era só como é que foi o momento da prova, se você gosta, sei lá, eu pelo menos quando faço a prova é água e algum lanche leve, alguma coisa mais tranquila. Mas tem pessoas que separam, assim, litros e litros de água, muita comida, né? Como é que é pra você na hora da prova? Não, eu sou do básico, é só uma água e um chocolatinho do lado. Aí a gente sabe que tem pausas, né? Durante a prova a gente vai fazendo pausas durante a realização. Você costuma fazer pausa, aquela pausa para ir ao banheiro, então, né, que tem a pausa do banheiro e tem a pausa entre as provas, né? Como é que você quer resolver todas as questões logo, ou quando tá, tipo, perde o foco, dá uma pausa, ou só continua? Não, eu já sou mais tranquila em relação a isso. Eu consigo estar aqui no foco e consigo controlar bem o tempo. E se eu por acaso me distrair, é o tempo que a gente bebe uma água, espera um pouco e continua a prova. Tem aquele limite, né, dos 4 minutos, mas dentro disso dá para se programar. Entendi. E entre os intervalos da prova, come normal, vive normal, às vezes é tipo, fica dentro do quarto, trancado. Eu corri para conferir questão nesse intervalo e tentar, assim, esparecer, mudar os ares, ver um pouco de sol, Uhum. para realmente tentar mudar um pouco o foco nesse meio, porque são muitas horas de prova, né? Então, se a gente continuar no ambiente do quarto, acaba sendo cansativo no fim do dia. Então, eu tentei realmente sair do quarto, ficar com a minha família, eu almocei, tentei ter uma rotina normal nesse meio tempo. Uhum. E para você, Miguel, como é que foi? E também foi um momento de nervosismo, né, no começo, começar pela parte técnica, né, que tem uma série de fatores que a gente tem que deixar tudo bem certinho, né, se preocupar com internet realmente, com ninguém abrir a sua porta, né, tá tudo em silêncio assim na casa, mas eu gostei muito no sentido de ser uma boa experiência. Eu fiz agora como R1, né, ainda vou fazer como R2, depois como R3 vai ser oficialmente, mas já deu para perceber que realmente é uma prova que vai ter aspectos que vão se repetir. Tem temas que se repetem, eles gostam de cobrar questões, aqueles mesmos temas, cobrar de tal forma, assim. Então, pelo menos agora no meu R2 já vai direcionar bastante os meus estudos. Eu já vou saber mais ou menos o que é que eu vou focar, já vou saber mais ou menos o que é que eu tenho que dar mais atenção. Eu acredito que o principal para mim foi esse ponto aí, né? De ser um direcionamento para os estudos, que vai ajudar bastante. Exato. Acho que muitas vezes a gente se pergunta na residência, muitas pessoas se perguntam todo momento de fazer a prova, né? Às vezes fico pensando, mas cada prova é um teste, né? É É, como É. tudo na vida. Se você tá se testando, você tá crescendo. Então, eu acho que a melhor forma de você crescer é saber o que tá é, errando, né? E ainda mais corrigir o erro. Então, se você não tá errando, cara, se você não tá errando, tem que ter cuidado, porque pode ser que você não cresça, né? Então, você só aprende ou com o erro de outras pessoas ou com o seu próprio com erro, que acho que é a certeza. melhor forma de aprender, né? Então, como é que foi pra você, Catarina, isso? Pronto, em relação à parte da tecnológica, né? Sempre tem aquelas dificuldades, mas o pré-teste é essencial para a gente se programar e realmente falar no grupo da família, família, ninguém entrar, pelo amor de Deus, o cachorro fica longe, entendeu? Porque, para quem não sabe, né, quem está iniciando e pensando em oftalmo, essa é uma prova que a gente faz, né? Ou tem o teste e tem a prova final, é a mesma prova e é uma prova exclusivamente online. Então, não pode ninguém abrir a porta na hora, porque é tudo vigiado, né? Tanto a câmera do notebook quanto a do celular atrás. E aí corre risco até de eliminação, né? Enfim. E em relação à prova em si, eu não senti tanta dificuldade, porque lá na escola cearense, as nossas provas feitas é feita numa plataforma que simula a do CBO.
Então, a gente meio que está preparado a não voltar na questão, até aquele período de tempo para resolver a questão, mais uma forma mesmo para preparar a gente para essa prova, né? E eu achei isso muito importante mesmo na nossa preparação. É bem interessante, cada dia mais existem, né, esses Uhum, simulados de acordo com a realização da prova, né? uhum, Principalmente tempo, né? Que às vezes o objetivo dessa resolução de questões em grande quantidade é para isso, né? Quanto maior a quantidade de questões, maior a quantidade de assuntos e faz com que você realmente avalie o candidato de forma completa. Não somente aquele 50 questões de prova que você, se tem algum conteúdo que eu domino mais ou menos, ela vai deixar de abordar. Então, é uma prova bem distribuída, de forma que você realmente avalie todas as competências, né, de todos os assuntos. Já, até porque, para quem não entende de oftalmologia, para quem vai começar, às vezes a gente não imagina o tanto, a quantidade de assuntos que existe, né, e quantas quantidades de sub-áreas que existem. Então, quanto maior a quantidade de questões, para a gente é pior, que vai ser mais questões para fazer, mas para ser avaliado e para você aprender, é melhor porque você consegue ver, mapear os erros em cada área que a gente tem, né? E então, assim, de forma geral, a gente conversou mais sobre a rotina da residência, sobre a trajetória da prova. E aqui, todo mundo, logicamente, depois da residência, cada um tem seus planos de vida, né? De seguir a carreira. Alguns vão querer uma área mais cirúrgica, outras áreas mais clínicas. E eu queria saber da Beatriz como é que é a residência dela em relação a isso. Se ela gosta mais da cirurgia, gosta da clínica, dos dois, ou, ou tá assim, ainda sem saber para onde vai se encaminhar. Nossa residência, ela tem muita essa mão cirúrgica, então a gente sai muito preparado, né? Então eu pretendo continuar isso. Eu gosto bastante desses horários, centro cirúrgico, mas eu também gosto bastante da parte clínica, enfim, foi isso que eu escolhi a oftalmo, né? Mas antes eu até brinco com os acadêmicos que vão lá para o instituto. Eu digo que eu achava que ser oftalmologista era o suficiente. A gente ia fazer os 3 anos da residência e seria isso. Mas depois eu descobri que não, que realmente o fellow é necessário. A gente tem essa subespecialização que é muito importante, né? Então, eu pretendo manter nessa parte cirúrgica. E vocês têm o quê? Catarata, retina, glaucoma? Ou ainda não É, sabe? Aí tá muito difícil. É. Eu gosto muito de todos, então eu ainda não achei em qual área de fato eu vou ficar. Uhum. Mas o que importa é que é cirurgia, né? Tem que Com ter alguma coisa certeza, cirúrgica. E tem que oftalmo não ter. vai faltar. Desde a córnea, o glaucoma, a retina, catarata, tudo tem alguma. Até oftalmopédia, né? Estrabismo, tem tudo, praticamente tem cirúrgico. Uveíte não, né? Só É. se for implante de corticóide, alguma coisa assim, que você vai fazer, mas é mais um procedimento. E pro Miguel, como é que. É assim, logicamente foi o primeiro ano, né? Mas como é que Sim. você já percebeu aí sua desenvoltura em relação a. Até então deve ter sido pterígio, né? Isso. A gente, como R1 lá na FUNCIP, a gente opera mais pterígio mesmo. Toda sexta-feira a gente tem centro cirúrgico. E gostando muito dessa área cirúrgica, que eu não tive tanto contato assim muito na faculdade, né? Mas eu sou bem assim, meio a meio. Eu gosto muito da clínica e da cirurgia também. Tanto que de sub, né, pro futuro, eu fico pensando, tem 3 coisas que eu penso hoje em dia: córnea, retina e catarata, né? São áreas um pouquinho diferentes, mas são coisas que estão me chamando mais atenção hoje em dia. Aí vamos ver como é que vai ser os próximos anos, os próximos ambulatórios, os próximos centros cirúrgicos, né? O que é que vai me direcionar aí. Agora, essa parte cirúrgica da oftalmologia é muito diferente, porque a gente tem que operar no microscópio, então a gente tem que fazer toda essa adaptação da estereopsia para conseguir ver. E além disso, a gente ainda opera com as 2 mãos e os 2 pés. Então, Uhum. realmente é um passo a passo. A gente começa fazendo as cirurgias de pterígio, né, que já não demanda ali Uhum. os 2 pés, pelo menos, né? E aí vai para essa gradezinha até a gente chegar no nosso ápice, que pelo menos para mim é a cirurgia de catarata. Uhum. Sim, sim. E, Sim. Catarina, como é que tá sendo aí até o momento? Bom, como eu disse, né? Eu entrei na faculdade querendo cirurgia e na oftalmo não ia ser diferente, né? Então, assim, eu amo estar no centro cirúrgico e no R1, né? Assim como o Miguel, tô indo agora para o R2. Só tive realmente a experiência do pterígio, né? A gente acompanha, né? Assiste Uhum. algumas cirurgias de catarata, mas ainda não entramos com a mão na massa. Mas penso sim, uma das coisas que eu penso é catarata, glaucoma talvez,
E eu acho que ainda tem muita água para rolar, né? Ainda tem mais 2 anos aí pela frente, então já estou muito feliz só em estar na oftalmologia. Realmente a cirurgia, ela é uma coisa que você vai. Acho que quando você gosta, começa gostando da cirurgia, dificilmente você vai desgostar, né? É, Então, pessoas que. Assim, até tem. O que eu vejo geralmente, pessoas que não. Às vezes, tem alguma complicação, é mais o estilo da pessoa mesmo, porque todo mundo vai ter complicação. Então, mas é o temperamento da pessoa que vai dizer, né? Muitas vezes ela tem até o dom, a estereopsia boa, né? Uhum. Sabe mexer com as mãos, trabalhar com a coisa, mas às vezes é mais o sentimento de. Às vezes muitas pessoas carregam o sentimento de culpa da complicação, né? Apesar sim. de que a gente sabe que só complica quem opera, né? Então, É. é um lema que existe, apesar de que ninguém querer complicar, logicamente. Quanto mais você vai treinando, vai operando, melhor você vai ficando. Mas é uma coisa que afeta muito a curva de aprendizado desse momento do erro. Então, existem artigos estudando isso, o comportamento do sentimento do residente, né? Que está aprendendo pela primeira vez uma coisa e complica e se sente meio que assim triste, pô, não vou conseguir mais, ou então é uma coisa difícil, nunca vou conseguir. Mas é uma coisa, principalmente para quem vai fazer retina, por exemplo, trabalha com muita complicação, meio que você tem que ter um mindset de melhorar o melhor que você pode fazer pelo paciente, né? Então, é o pensamento de tentar sempre fazer o melhor. Mesmo complicando, ter aquela credibilidade com o paciente, de informar, falar tudo direito, dizer o que aconteceu, informar os próximos passos, o que pode ser feito. Então, acho que é mais questão de mentalidade e comunicação, né? Mentalidade não no sentido de a pessoa escolher errado, mas mais de ela entender que isso faz parte, né? Em relação à cirurgia. E principalmente na residência, esse é o espaço que a gente vai estar aberto a cometer esses erros, sendo supervisionado, né? Então é onde mais vai estar acontecendo isso, realmente. E assim como nas questões, né? Quanto mais a gente faz, mais vai ficando melhor. Assim é a cirurgia também, né? Quanto mais a gente treina, quanto mais vai aumentando o nosso N, melhor vai ser os resultados também. Por isso que é muito importante ter essa mão também, né? Com É certeza. sempre se aperfeiçoando e como Com a Bia certeza. muito bem falou, a residência a gente tem que aproveitar ela de todas as formas, porque a gente está ali sendo supervisionado, né? E não se confiar porque está sendo supervisionado, É. mas em dar o nosso melhor e o feedback da experiência, porque nossos staffs, que são experientes, né, estão ali para dar os macetes, para nos ajudarem, né? Enfim. E a gente tem que aproveitar esses 3 anos mesmo, porque passa muito rápido. Já estou indo para o segundo ano. Foi um piscar de olhos, assim, E a literalmente. gente, só para mais, já a gente está encerrando, então a gente vai falar só de uma parte mais de boa, assim, não relacionada exatamente ao oftalmo, mas eu queria saber de vocês, até para como é que é o estilo de vida em relação a, gosto de viajar, acho que a Beatriz gosta de surfar, né? É. Já vi que ela gosta de surfar. Então, acho que a gente tem logicamente é saudável a gente ser sempre uma coisa que faz, se dedicar de outra forma para, enfim, para conseguir alguma coisa diferente, seja nos esportes, seja em algum hobby que a gente faça, meio que pra gente até se guiar. Pra mim, ajuda muito porque no esporte eu uso como uma métrica. Então, quando eu começo a errar alguma coisa, eu avalio como eu posso melhorar aquilo no esporte. Então, quando eu consigo melhorar, seja pelo meu temperamento, seja por pedir ajuda a alguém, seja por trocar o aparelho, por exemplo, assim, trocar uma prancha, alguma coisa, eu percebo, isso aqui eu melhorei. Por quê? Pedi ajuda, eu reconheci que eu não sabia, eu respeitei meu limite, então isso ajuda você a criar padrões de identificação de como você pode melhorar no seu profissão e como pessoa também, né? Então, queria saber, Beatriz, se é realmente ao surf, o que você faz aí, viagem, essas coisas. Com certeza. Uma das coisas que a gente nem pensa, nem leva em consideração antes, mas é o quanto a gente amadurece, principalmente nessa parte mental na residência. A gente tá sempre sobrecarregado, a gente tem muitos casos difíceis para lidar. Então, além disso, a gente tem que lidar com os pares, com os chefes, com a questão da hierarquia, né? Então, realmente é muito importante a gente ter essa válvula de escape, né? O surf eu tive que deixar um pouco de lado, no R1, no R2 eu consegui até ir uma vez ali ou outra, mas realmente me ajuda bastante. Eu consigo fazer essas comparações, que são muito importantes, e é isso. Mas aqui, academia, corrida, alguma coisa assim? Não, eu sou da academia, Ah, e quando eu tenho tempo, é o ah, surf. surf, entendi. Agora tá na moda das corridas, né? Todo É. mundo correndo, tirando foto. E o É. Miguel? Bem, pra mim é mais atividade física, seja academia, caminhada também eu gosto de fazer.
Gosto de estar com a minha família, gosto de música também, tocar, de ouvir música também. E essa parte, assim, do que a gente faz, né, para relaxar é importante, porque no começo da residência, como era muita novidade, era muito ambulatório novo, eu tinha que realmente estudar bastante para não ficar perdido lá, para entender o que está acontecendo e tudo mais. E no começo, eu acho que eu negligenciei um pouco essa parte do descanso. E chega uma hora que pesa na nossa cabeça. Então, é importante a gente ter a nossa rotina de estudos, mas saber conciliar isso aí também com o nosso descanso, com uma atividade que a gente gosta de fazer, uma atividade que a gente vai conseguir desopilar, né? Também é muito importante. E tomar cuidado também para a gente não ficar só na parte do descanso e esquecer o estudo, né? Que a gente está tão cansado que fica postergando, né? Tem que ser um equilíbrio aí dos dois. É Sempre verdade. descansando, né? É É, verdade. A gente não pode deixar de lado, não, porque senão com entra em certeza. parafuso e aí, né? Uhum. Mas o que eu, no caso, gosto, assim, eu não sou muito do esporte, né? Já tentei alguns, mas não tenho muitas habilidades. Eu sou mais da academia e eu gosto muito de estar com a minha família mesmo. A gente sempre se reúne quando dá, né? Porque a nossa rotina é bem Uhum. puxada, mas quando dá, pelo menos todo domingo é o dia que eu reservo para estar com a minha família. A gente se reúne, faz algo, vai à igreja. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter uma válvula de escape mesmo, porque não a nossa vida não gira só em torno ao trabalho, à residência, né? Quem é a Catarina? A Catarina não é só a residente de oftalmologia. A Catarina tem uma família, a Catarina é uma menina que gosta de se divertir, de encontrar os amigos, que gosta, no caso, né, de ir para academia, de cozinhar. Então, é É, isso. interessante. Eu vou fazer o adendo porque eu acho que todo mundo é daqui, né? De Fortaleza. Sim. Então, Uhum. eu fui o que fez a residência fora. Então, eu vou contar a minha parte. Porque serve também como uma comparação para quem tá assistindo. No meu caso, quando eu passei na residência, eu passei em Pernambuco e lá achava que ia ter mais pessoas. Não, Pernambuco é lá de Fortaleza, deve ter um monte de amigos. Mas quando eu cheguei, não tinha tantas pessoas que estavam em Pernambuco que eram de Fortaleza, porque a vida inteira foi aqui. E quando eu cheguei lá, diferente de São Paulo, que São Paulo acho que concentra mais as pessoas daqui e de todo o Brasil, eu meio que, não, tinha que ter essas atividades de hobby, porque eu não tinha família e não tinha amigos no primeiro momento, né? Então acabou que eu tive que fortalecer mais eu mesmo, de encontrar coisas para fazer, e acredito que quem faça residência fora tenha essa dificuldade no início, mas quando você meio que tenta encontrar em você mesmo alguma coisa para melhorar ou para focar, você consegue meio que não precisar para aquele momento, se concentrar do fato de você, não, eu estou sozinho, meu foco é estudar, meu foco é trabalhar, então isso aqui é o que eu quero fazer para o momento, não para o resto da vida. E você separa os momentos, viajava para vir ver meus pais, meus amigos, então tinha que ter esse mindset, né? Porque senão, com certeza, tem vários residentes que fazem residência fora do local, né? Então, é meio que sem amigos, sem família, e que isso não seja um fator de que a pessoa desestimule a não fazer, né? Que o principal objetivo é você passar na residência e fazer ela da melhor forma possível, né? Não importa onde seja. Então muita gente pergunta, onde é que é bom, onde é que é ruim e tal. O que você não deve fazer na residência, cara, você tem que fazer o melhor sempre para você na residência e sempre tentar, assim, querer o melhor para em relação ao ensino, ao aprendizado e as dificuldades que existem, você tenta contornar. Então, não consigo tempo para estudar. Não. Vê se consegue tirar alguma atividade que esteja fazendo que não precisa no momento e encaixa o estudo. Então nunca vai ser perfeito. Minha residência não tem isso, não tem aquilo. Cara, se você for pensar tudo que não tem, você vai ficar em casa. É melhor nem sair, né? Então é tentar transformar a dificuldade em oportunidade, né? Que é isso que acaba crescendo a gente até para nossa vida, né? A residência, como a Bia falou, é um momento de crescimento enorme, que você lida com pacientes, histórias diferentes, famílias diferentes. Então você vai perceber que tem problemas que você nem imaginava que existiam e você encontra todos os dias, né? E acho que a gente conclui essa nossa conversa. Geralmente no final eu gosto de perguntar se vocês querem falar mais alguma coisa, mandar algum abraço, enfim, uma mensagem para alguém. Então, Bia quer complementar, falar alguma coisa, dizer alguma coisa? Esse momento da residência é muito difícil. Agora que a gente está tendo novos residentes, né, no próximo mês, é muito difícil. Cada dia é uma batalha, porque você está aprendendo todo o conteúdo
toda novidade, né? O conteúdo da oftalmologia, o exame, como que se conduz, além de lidar com toda a parte burocrática, né? Mas realmente é um processo, né? A gente não tá vendo só o resultado final, que é ser oftalmologista, mas a gente tem que aprender realmente a aproveitar o processo, por mais cansativo que seja, por mais difícil que seja, porque a gente também tá doido para aprender tudo, né? Mas saber realmente lidar com esse processo. Miguel, quer falar alguma coisa? Queria falar para os novos R1s, falando aqui para vocês que, primeiramente, parabéns para o pessoal que vai começar agora, né? Que vocês estão entrando numa das áreas mais bonitas da medicina. Vocês vão perceber que quanto mais vocês vão estudar o olho humano, quanta complexidade, quanta beleza, quanto detalhe tem ali dentro. E aguentem firme, o começo é difícil, o começo é desafiador, mas é algo que vale muito a pena. É algo que vocês estão batalhando agora, mas que no futuro vai gerar muitos frutos. E não desistam disso aí, que é muito bom. É uma área muito boa. É isso que eu queria falar para eles. Boa mensagem. E É. Catarina, alguma coisa? Então, assim, gente, para avisar mesmo para os novos R1s que se preparem, né, que não é fácil, acho que assim como toda residência, né, tem seus prós, tem seus contras, tem seus desafios, mas como todos nós aqui compartilhamos do mesmo pensamento, que é um período muito desafiador, mas de grande crescimento, de maturidade, né, e eu, assim como o Miguel, também sou apaixonada pela oftalmologia. E parabéns também aos novos R1s. E quem pensa também em oftalmo, né? Venha para o time, porque vocês não vão se arrepender. É isso, pessoal. Queria agradecer em nome do nosso projeto, né, do Officeless. A gente é um suporte à vida do residente, né, à vida de estudos, de aprendizado. Então, a gente tem esse objetivo de integrar, interagir, como eu havia falado inicialmente. Queria agradecer a Beatriz, Miguel, Catarina pela presença. Acho que foi uma conversa que deu para a gente se conhecer, logicamente. Sim. Até então, pessoalmente, acaba que a gente gera uma identificação e a gente consegue transmitir um pouco do que a gente, de quem a gente é para as pessoas que estão nos acompanhando e com certeza essa identificação vai ser bom para as pessoas que estão iniciando, as pessoas que estão na residência. A gente interage sempre em congresso, né? Sempre tem muita troca. Então, com certeza, se vocês forem vistos em congresso e vice-versa, as pessoas vão querer compartilhar a vida, a rotina. Então, é uma forma de a gente aumentar ter mais, de forma mais intensa essa troca. Então, queria agradecer você que assistiu e acompanha nosso canal, se inscreve, como o pessoal fala, escreve, curte, compartilha e ativa o sino, né? Tem isso aí também. E até o próximo episódio. E segue a gente no Instagram também. E até a próxima. Confiram o Valeu. Oft Lesson, gente.